Achou que o Brasil não ia passar em primeiro lugar do grupo? Achou errado, otário. Olá, eu sou o Caio, você está no canal CLFC, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a Copa do Mundo. Chegamos na terceira rodada, a fase de grupos está terminando e o Brasil já está classificado para o mata-mata. O Brasil venceu a Escócia por 3-0 e passou em primeiro lugar no grupo C. Agora aguarda o seu adversário, que sairá do grupo F. Pode ser o Japão, pode ser a Holanda, pode ser a Suécia. Vamos descobrir hoje, nesta sexta-feira. Mas antes vamos falar então sobre o fechamento do grupo C, que é o grupo do Brasil, o grupo B e também do grupo A. Todos esses grupos foram encerrados nesta quarta-feira, dia 24 de junho, dia que Lionel Messi completou 39 anos de idade. O Messi, que por enquanto é o artilheiro da Copa do Mundo e o maior artilheiro também da história da Copa do Mundo, né? São 18 gols somando as 6 Copas que ele disputou e 5 gols nessa Copa. Mas já vou começar aqui batendo na FIFA, né? Porque é uma coisa que eu deixei de falar lá na estreia da Argentina, é que o Messi deveria ter sido expulso. Deveria. Não foi. Ok. Foi lá, fez um hat-trick na estreia, no segundo jogo ele marca 2 gols, ele é o artilheiro com 5 gols. Agora o Brasil vence por 3-0 a Escócia e poderia ter sido 4-0 ou até mais. Mas o Vinícius Júnior, que marcou 2 gols do Brasil nesse jogo, ele marcou na verdade 3. Por isso que era para ser 4-0. E a FIFA, ou o VAR, anularam um gol ridículo do Vinícius Júnior, né? Ridícula a anulação desse gol, inacreditável, até agora querendo ver onde teve falta ali. Mas é isso, eles querem o Messi artilheiro, dão munição pra galera que faz a teoria da conspiração, né? Pô, parece que a FIFA não quer que ninguém chegue no Messi. E olha que o Vinícius só chegaria nessa Copa, né? O Messi até hoje não foi artilheiro de nenhuma Copa. Talvez seja o feito que a FIFA quer para ele agora, né? Ele já foi o melhor jogador de 2014, o melhor jogador de 2022. É o artilheiro geral das Copas do Mundo, mas ele nunca foi artilheiro de uma edição de Copa. Talvez a FIFA esteja querendo dar isso para ele agora. É a teoria da conspiração. Eu acredito nisso? Prefiro não acreditar. Bom, se você acredita que os aliens iam invadir Miami, não teve OVNI, teve o Vini em campo e mais uma vez o Vini destruindo, marcando 2 gols. O primeiro saiu ali aos 6, 7 minutos. A defesa da Escócia já estava querendo entregar a paçoca ali, até que o Ryan pressionou o erro. O Vinícius Júnior aproveita e ele dribla o goleiro com uma frieza, né, que ele poderia simplesmente ter finalizado, mas ele mata a bola, para a bola e deixou o gol, um gol simples, acabou ficando bem bonito. Então, primeira assistência do Ryan na sua primeira partida como titular na Copa do Mundo. Primeira partida como titular na seleção brasileira, né? Porque nem mesmo nos amistosos antes ele não tinha feito nenhum jogo como titular. Com a lesão do Rafinha, o Ancelotti escolheu ele para entrar logo ali no primeiro tempo contra o Haiti, quando o Rafinha sai, e escolhe ele para começar o jogo e parece que a decisão foi muito acertada. Tinha gente que queria ver o Luiz Henrique, tinha gente que ainda acha que o Endrick poderia jogar ali como titular pela ponta direita também, mas eu acho que o Ryan entrega mais do que o Ancelotti precisa, que a seleção precisa nesse momento. Então, assistência para o Ryan, foi lá, pressionou e é considerada assistência dele, né? Foi direto para o pé do Vini. E foi um desvio intencional também, não foi uma assistência cagada, né? Então, assistência para o Ryan, gol do Vinícius Júnior, 1-0. E aí tem o segundo gol do Vinícius Júnior, mais uma saída de bola atrapalhada, né? O jogador da Escócia estava em domínio da bola, só que ele fica todo distraído ali, o Jack Hendry. O Vinícius Júnior chega nele, ocupa o espaço, o cara chuta o pé do Vinícius Júnior, cai no chão, e no que ele cai, ele ainda tenta agarrar o Vinícius Júnior para fazer uma falta, não consegue. Vinícius entra na área, toca ali na saída do goleiro e faz 2-0. O lance vai pro VAR e o gol é anulado por falta. Mas isso não é falta nem aqui, nem em lugar nenhum. Só na FIFA, especificamente nesse jogo. Pô, se isso aí é falta, como que não foi pênalti para a Gana contra a Inglaterra? Como que o Messi não tomou nem cartão amarelo? Poderia muito bem ter sido vermelho lá contra a Argélia. Então os erros de arbitragem dessa Copa, que não são muitos até aqui, não fizeram tanta diferença assim, nos resultados. Aquele da Argentina talvez fizesse, né? Porque se a gente for pensar que só o Messi marcou gol da Argentina até agora, né? São 5 gols da Argentina, 5 gols do Messi.
Então talvez tivesse sido só 1 a 0, a Argentina com 1 a menos ficasse com a possibilidade de sofrer um empate, né? Nunca se sabe, empatasse o segundo jogo contra a Áustria, já que o Messi também fez os gols, ninguém mais fez, não dá para saber. E agora, nesse caso do Vinícius Júnior, não fez diferença no placar do jogo, mas fez diferença lá na artilharia pela qual o Vinícius está brigando. Aí ele faz então o segundo gol de cabeça no final do primeiro tempo, uma jogada ali pelo lado direito, com participação de todo mundo, né? O Ryan tenta o drible e acaba perdendo a bola, chega o Matheus Cunha, recupera, consegue dar o passe no Bruno Guimarães faz o cruzamento na medida para o Vinícius Júnior fazer o gol de cabeça. No segundo tempo, o Matheus Cunha marca o seu terceiro gol nessa Copa, ele já iguala, falta um gol na verdade para ele igualar o Richarlison. O Richarlison fez 4 gols na Copa passada. Na verdade não, ele iguala mesmo. O Richarlison fez 3 gols na Copa de 2022, então o Matheus Cunha, usando a camisa 9 da seleção nesse ano, já marcou 3 gols. Ele que não começou como titular foi o Igor Thiago, jogou muito mal contra a seleção do Marrocos, foi barrado, e a escolha do Matheus Cunha foi muito acertada, porque o time está funcionando muito bem com ele, funcionou ainda melhor agora com o Ryan, então as saídas do Igor Thiago e do Rafinha fizeram bem a seleção. O Rafinha até que jogou bem enquanto teve em campo contra o Haiti, chegou a marcar um gol que não valeu, depois ele perdeu um gol que valeria e ele mandou para fora, e com essa lesão provavelmente ele não vai voltar na Copa do Mundo, acho que não vai ser cortado do elenco, mas não vai jogar mais. E o Ryan vai tomando conta ali da ponta direita e o Matheus Cunha tomando conta da posição de centroavante. Muita gente queria o Endrick, mas o Cunha está dando conta do recado. E eu acho que ele vai, com certeza, ser mantido como titular. E o Ryan também. Pelo menos esse primeiro jogo do mata-mata, né? Se o Brasil seguir adiante, vamos ver o que acontece, né? Nas próximas partidas. Se tiver próximas, né? Depois dessa da fase 16 avos. Então o Matheus Cunha iguala o Richarlison, ele supera o Firmino, que era reserva em 2018, né? O Gabriel Jesus jogou 2 Copas e não marcou nenhum gol. O Fred em 2014 só fez 1. Eu não lembro quantos o Luiz Fabiano fez em 2010. O Luiz Fabiano eu acho que fez mais que 3. Vou pegar a estatística ao vivo aqui do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano também marcou 3 gols na Copa de 2010. Então o Matheus Cunha já igualou aí dos nossos últimos 4 camisas 9, né, depois do Ronaldo Fenômeno. O Matheus Cunha já igualou 2 que tiveram o melhor desempenho, né? O desempenho do Gabriel Jesus em 2018 sem gols foi patético, né? Não marcou nenhum gol. Em 2022 ele volta a jogar a Copa agora como reserva, não mais camisa 9, mas também não marca gol. E o Fred em 2014 só fez 1. Eu acho até que o Fred era muito mais artilheiro que esses outros que eu citei. O Luiz Fabiano também era muito artilheiro, o Matheus Cunha nem tanto, né? Ele não é um centroavante, ele é um falso 9, mas que está fazendo gols também e facilitando muito a vida do Vinícius para marcar também. O Tite até falava, né, do Gabriel Jesus, que ele tinha uma função tática muito importante, só que eu não vi ele fazer muito o que o Matheus Cunha faz, né? E ele precisava fazer gol também, e o Cunha está fazendo. Vamos ver se ele vai ainda marcar mais e superar essa marca do Luiz Fabiano e do Richarlison. E no segundo tempo tivemos também a entrada dele, né? Finalmente Neymar entrando em campo pela seleção brasileira depois de 3 anos, mais de 1000 dias aí sem atuar com a camisa da seleção brasileira, e sem entrar em campo o Neymar já está quase um mês também, né? A última partida dele foi aquele 3 a 0 do Coritiba no Santos, que ele foi substituído por um erro ali do quarto árbitro, mas que no fim acabou salvando a convocação dele, né? Que depois ele veio a se machucar e tal. Se ele tivesse voltado para o campo, poderia ter sido pior para ele. Ele entrou, não entrou muito bem, né? Vamos falar a verdade, eu não estava esperando um grande desempenho dele. Acho até que foi abaixo do que eu imaginava. Vimos ali os jogadores tentando buscar dar um passe para ele fazer o gol. O Vinícius tentou, mas ele também tentou devolver para o Vinícius fazer o terceiro. Eu fiquei até curioso para ver o que aconteceria se tivesse um pênalti, né? Se o Vinícius bateria para fazer o terceiro, ou se ele ia deixar o Neymar bater, porque seria o batedor número 1 mesmo assim. E há tanto tempo sem jogar pela seleção, né? Todo mundo queria ver um gol do Neymar. Tanto que o estádio vai abaixo quando ele entra, né? Logo o Endrick entra depois, que estava sendo o jogador mais ovacionado, né? Mais pedido no banco de reservas. Chegou um momento que eu vi a gaita de foles dos torcedores da Escócia, estava tocando aquela musiquinha do Neymar, né? Olê, 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 olá, Neymar, Neymar. Não sei se vocês perceberam isso na transmissão. Se você percebeu isso, comenta aí. E o Neymar entrou no lugar do Matheus Cunha. Vinícius Júnior jogou até o final, né? Um jogador que tem um físico impressionante, é um cara que se machuca muito pouco e não demonstra cansaço também, né? Ele joga os 90 minutos, o que for preciso, e ele tá lá ainda dando pique, correndo. E por pouco ele não faz o terceiro, né? Teve uma jogada que ele finalizou e acabou saindo escanteio, a defesa do goleiro Gunn da Escócia. Cara, a Escócia fez um jogo bem fraco,
Eles venceram o Haiti na primeira rodada, 1-0, ficou barato. Não ficou barato para a Escócia, né, que eles poderiam ter sofrido empate. Aí eles perdem para Marrocos de 1-0 e agora perderam para o Brasil de 3-0. Eles ainda podem se classificar. Nós vamos ter 8 seleções classificadas com o terceiro lugar do grupo. As 8 melhores vão passar. E a Escócia pode ser uma delas. Tem 3 pontos. Agora ela tem que esperar a rodada terminar para ver se vai passar ou não. Por exemplo, a Bósnia, que passou no grupo B, já está classificada em terceiro lugar. Fez 4 pontos. Dificilmente alguém vai conseguir bater ela com o saldo de gols que ela conseguiu também. A expectativa do torcedor brasileiro aumenta um pouco depois desses 2 jogos contra o Haiti. Contra o Haiti a gente achou que 3-0 foi pouco, né? Uma seleção fraca. O Haiti acabou fazendo até bons jogos, né? Ele foi para cima do Brasil, que talvez tenha sido um erro. Com certeza foi. Mas perdeu só por 3-0. Perdeu só de 1-0 para a Escócia e poderia ter empatado. E eles, por um momento, estavam vencendo a seleção de Marrocos, né? Saíram na frente, fizeram 1-0. Sofreram um empate. Fizeram 2-1. Golaço, o segundo gol do Haiti, do Isidore, Wilson Isidore. E aí depois o Saibari, o Hakimi fez o primeiro do Marrocos, o Saibari fez o segundo, terceiro gol do Saibari nessa Copa. Ele marcou 1 gol em cada jogo, contra o Brasil, contra a Escócia e agora contra o Haiti também. Olho no Saibari, que parece que será reforço do Bayern de Munique, deve ser reserva do Harry Kane lá no Bayern na próxima temporada. O Rahimi fez o terceiro gol da seleção marroquina, o gol da virada. E o Yassine fez o 4º gol que sacramentou a vitória de Marrocos contra o Haiti. O Marrocos, como fez 4 e levou 2, eles ficaram com um saldo de 3. O Brasil, como fez 3 no Haiti e 3 na Escócia, ficou com um saldo positivo de 6. Então o Brasil marcou 7 gols, 1 contra Marrocos e 3 nos outros jogos, né? 6 nos outros 2 jogos, dividido ali 3. Então 7 gols marcados e 1 gol sofrido. Marrocos marcou 3 e levou... Marrocos marcou 6 e levou 3. Um saldo de gols geral, né, positivo de 3. Enquanto isso, a Escócia ficou em terceiro lugar, então com saldo de menos 3, que pode pesar na hora de decidir essa classificação dos melhores terceiros. Bom, falando do grupo B, então, o grupo que tinha Suíça, Canadá, Bósnia e Catar, passaram Suíça e Canadá. A Suíça passa em primeiro lugar, derrotaram os donos da casa lá no Canadá, jogando em Vancouver. A Suíça venceu por 2-1. Rubem Vargas abriu o placar para a seleção suíça. O Manzambi fez o segundo gol. E o Promise David diminuiu o placar para a seleção do Canadá, que vai ter que jogar nos Estados Unidos agora, né? Como eles não passaram em primeiro lugar, eles vão ter que jogar em Los Angeles na próxima fase, enquanto o México vai poder jogar em casa, já que ele passou em primeiro no grupo A. Só para finalizar a situação do grupo B, a Bósnia então venceu por 3-1 o Catar e ficou com o terceiro lugar, 4 pontos, que foi a mesma pontuação do Canadá, inclusive, só que o Canadá teve um saldo de gols melhor, mas acima de tudo eles venceram o confronto direto. Não venceram, não, foi empate, né? A abertura foi Bósnia e Canadá, foi 1-1. Então realmente pelo confronto, estou embolando tudo hoje, pelo saldo de gols o Canadá fica na frente, mas o critério de desempate número 1 é o saldo... Caramba, velho, eu tô trocando tudo. O critério de desempate número 1 é o confronto direto. Nesse caso não faz diferença porque empataram, então o segundo critério é o saldo de gols, e aí o Canadá teve um saldo positivo de 5, fizeram 6-0 no Catar na segunda rodada, a Bósnia só fez 3 e ainda levou 1. Então a Bósnia fica em terceiro lugar e vai conseguir essa vaga como uma das melhores terceiros colocadas. Agora no grupo A, então, a África do Sul venceu a Coreia do Sul, uma surpresa para muita gente. A Coreia ainda espera poder se classificar com o terceiro lugar, tem mais chance do que a Escócia, tem um saldo menos pior, um saldo de menos 1. E a África do Sul consegue se classificar para o mata-mata em segundo lugar com 4 pontos. A Coreia do Sul ficou com 3 e a República Tcheca até aqui uma das piores seleções da Copa do Mundo. Claro que você vai ter Curaçao, mas Curaçao ainda conseguiu empatar com o Equador, por exemplo, o que foi um grande feito. A República Tcheca não é um time horrível como o Curaçao, né? Um time sem expressão, sem jogadores de expressão. Até tem jogadores de expressão, mas o time não tem nada. É só latereio, que é aquele arremesso lateral longo para a área, e escanteio, é bola parada, vamos tentar fazer gol de cabeça. É só isso que a República Tcheca tem. E eles levaram 3-0 do México nessa última rodada. E ainda o Ochoa fez a sua estreia na Copa do Mundo de 2026, disputando a sua
Sexta Copa, é fato que ele não entrou em campo em todas, né? Na primeira ele foi reserva. E nessa ele também é reserva, mas entrou em campo e fez história. Foi ovacionado ali pelo Estádio Azteca. Grande festa do torcedor mexicano nos 3 jogos. E para a alegria deles, eles vão poder seguir jogando no México pelo menos até as oitavas de final, se o México avançar até lá. E das quartas para frente, todos os jogos serão nos Estados Unidos. Então esse 3-0 do México com gol de Mateu Chávez, Julián Quiñones e Álvaro Fidalgo. E a África do Sul ganhou de 1-0 da Coreia do Sul, né, com gol do Tapelo Marcesco. Fez o gol da vitória da Coreia do Sul. Decepcionante a Coreia do Sul, né? Venceram jogando bem a República Tcheca, venceram de virada, seria injusto eles perderem aquele jogo. Aí eles jogam bem até contra o México, mas perdem de 1-0, um gol meio cagado ali do México. E agora eles não jogaram bem. Eles tiveram mais posse de bola, como tiveram nos outros jogos também. Mas a África do Sul foi mais incisiva, finalizou mais e conseguiu colocar uma bola na rede. A Coreia não conseguiu, agora vai ficar esperando e torcendo para conseguir passar em terceiro lugar. Então, nesta sexta-feira, vamos ter o encerramento do grupo E, do grupo F e do grupo D. Pelo grupo E, os 2 jogos serão simultâneos às 5 da tarde, no horário de Brasília. Curaçao e Costa do Marfim. A Costa do Marfim, no momento, é a segunda colocada. Eu acho que vai passar em segundo lugar, né? É bem favorita para ganhar de Curaçao. E a Alemanha, que já está classificada, enfrenta o Equador. O Equador, que só somou 1 ponto até aqui, ele precisa vencer para ir a 4 pontos. Se ele for a 4 pontos, há grande chance de passar em terceiro lugar. Eu duvido muito que a Costa do Marfim não vai vencer Curaçao. Então a Costa do Marfim deve ficar com o segundo lugar. O primeiro é da Alemanha. Ninguém tira, né? Para a Costa do Marfim tirar o primeiro lugar da Alemanha, o Equador tem que vencer a Alemanha. E a Costa do Marfim teria que golear Curaçao. O que é possível. Não é impossível, não. Mas eu estou achando difícil o Equador vencer a Alemanha. O empate não vai ser o suficiente para passar em terceiro. Pode até ser, mas eu acho difícil. Às 8 da noite temos o encerramento do grupo F, Tunísia e Holanda. A Holanda certamente deve passar em primeiro lugar. A Tunísia levou taca do Japão e também da Suécia. Difícil não imaginar que a Holanda também não vai fazer algo ainda pior com a Tunísia. Japão e Suécia, esse jogo vai provavelmente definir o adversário do Brasil. A Suécia no momento tem 3 pontos, só em passar com o terceiro lugar. No momento o saldo de gols deles está zerado. Eu acho que o Japão é favorito para vencer, mas como a Holanda vai fazer mais gols contra a Tunísia, muito provavelmente, a Holanda vai ficar em primeiro de qualquer maneira. Holanda e Japão têm 4 pontos. Então mesmo que o Japão vença a Suécia, os dois terminem ali com a mesma pontuação, que seria 7 pontos, a Holanda deve passar com mais saldo. No momento, o saldo também está empatado, 4-4. Mas eu acho que esse confronto final da Holanda contra a Tunísia vai fazer diferença. E é mais fácil a Suécia fazer um gol no Japão do que a Tunísia marcar um gol, que não marcou nenhum até agora, marcou um sim, contra a Suécia. Só marcou um até agora, eu acho difícil a Tunísia marcar gol na Holanda. Apesar da Holanda ter tomado gol nos 2 jogos, né? Vamos ver. E para fechar, então, esta sexta-feira, 11 da noite, tem Turquia e Estados Unidos. Os Estados Unidos já está classificado, a Turquia já está eliminada. Ou seja, esse jogo aí é jogo de festa para os americanos e despedida para os turcos. E o Paraguai enfrenta a Austrália, aí sim valendo a segunda posição do grupo. Os dois têm 3 pontos. Vamos ver o que vai acontecer nesse Paraguai e Austrália. Amanhã nós temos Noruega e França, Senegal e Iraque. Pelo grupo I, tem grupo H também. Isso na sexta-feira. E é isso, o Brasil volta a campo agora na fase 16avos. Na segunda-feira está aguardando seu adversário, que será ou Japão, Holanda ou Suécia. Eu acho que todo mundo aí prefere a Suécia, mas acredito que não será ela. Independente de quem vier, vai ser um adversário difícil, mas eu acho que o Brasil tem condições de avançar e ir mais longe, como do outro lado eles também têm. Como eu disse, a Suécia seria o melhor adversário, mas não podemos escolher o adversário, e entre Japão e Holanda a escolha é difícil, muito provavelmente será o Japão, pela questão do saldo, mas a gente pode estar enganado, né? Nem sempre as projeções se concretizam. Mas eu acho que a seleção brasileira fez aí o seu melhor jogo na era Ancelotti. Sobre o Neymar,
Jogar o próximo jogo, acho bem difícil. Talvez assim com o resultado resolvido como foi agora, mas mata-mata é muito mais complicado. Titular ele não vai ser, eu acho que quem estiver pedindo ele titular e vendo o jogo de ontem tá maluco. E o Ancelotti já encontrou o time titular ali com o Ryan e o Matheus Cunha no ataque. E eu quero destacar a partida do Bruno Guimarães ontem, como a gente elogiou o Paquetá contra o Haiti, o Bruno Guimarães jogou muito ontem contra a Escócia. 2 assistências, uma para o Vini e outra para o Matheus Cunha, onde ele poderia até ter chutado pro gol. Ele acabou fazendo ali uma linda jogada e acabou sendo golaço do Matheus Cunha. E o Casemiro melhorou também, o Casemiro jogou bem ontem. Douglas Santos e Vinícius Júnior são os mais regulares da seleção até aqui, jogaram bem todos os jogos. Danilo está dando conta até agora na lateral. Só em alguns momentos ali que tentaram esticar uma bola para ele não conseguiu pegar, né, na linha de fundo. Mas aí é pedir demais pro Danilo, né? Nem no auge ele pegava muito essas bolas não. Não comprometeu até agora. Vamos aguardar então até segunda-feira, o Brasil entra em campo às 2 da tarde. Eu acho que o que deixa o brasileiro mais feliz é que vai ter um ponto facultativo aí, vai ser liberado do trabalho mais cedo. E é o único jogo mais cedo nessa Copa mesmo do Brasil, né? Antes das 5 horas. Se passar de fase, vai ter jogo às 5, jogo às 4. E não sei se vai ter jogo às 7 também. Acho que é só 5 e 4 agora pra frente. E a final no dia 4. Não sei se o Brasil vai estar lá. A perspectiva não era essa no começo da Copa. Ainda temos muitas seleções fortes pelo caminho. E esse teste na próxima fase já vai ser muito difícil. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu fui muito prolixo hoje. Em vários momentos me perdi aqui nos pensamentos. Eu fiz roteiro para os vídeos lá no começo da Copa. Depois eu larguei de mão. Não sei se deveria voltar a fazer. Mas eu acho que ontem, nos últimos 2, 3 vídeos aí do canal que foram mais curtos, eu acho que foram melhores. Não preciso comentar tanto assim. Até porque sempre falta alguma coisa e tem 1 milhão de pessoas aí fazendo conteúdo muito mais completo, né? Que é só porque eu quero falar mesmo, não tenho mais esse objetivo de estourar o vídeo aí pra viver de YouTube falando de futebol, né? Eu acho que até depois da Copa eu vou largar isso aqui. Não sei. Se inscreve no canal para me fazer mudar de ideia, deixa o like, compartilha e hype o vídeo também. Valeu? Até amanhã.